Resolução criando uma lista. Agora a gente vai ver como resolver o exercício da aula passada passo a passo. Então vamos lá. No exercício, a gente tinha que codar uma lista semelhante a essa que a gente está vendo de viagens espaciais. Eu deixei para você na aula anterior a parte de código, né, a parte escrita dessa lista, né, com os nomes e tudo mais para ficar mais fácil. Então, eu vou aqui no meu editor de texto, eu vou na aula resolução criando uma lista, você vai criar aí também a sua pasta para resolver junto comigo, e nessa aula eu vou começar a codar essa lista. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar a estrutura do HTML5, né? Então, eu vou criar usando aquele atalho que a gente já tinha visto do HTML5. Vou limpar essas meta tags que a gente ainda não precisa. Vou indentar corretamente aqui o head e o body, tá? E vou colocar um título aqui, ó, viagens espaciais. Vou copiar aqui, vou colar. Ok, viagens espaciais é o título da minha página, né? É o que vai aparecer lá na minha aba, beleza? Depois eu preciso, então, criar esse título aqui dentro, né? Como a gente já viu, esse título grande é um H1. Então, eu vou colocar aqui viagens espaciais. Beleza. Coloquei. Agora, vamos ver na página, né? Vamos abrir essa página para ver se está realmente ficando similar. Eu vou na pasta correspondente, né, ao meu projeto aqui no editor de textos. A gente tem aqui todas as aulas e tudo mais. Eu vou na pasta correspondente e vou mandar abrir no browser. Vamos ver se vai abrir certinho. Maravilha, ó, apareceu aqui, viagens espaciais. Agora eu vou copiar essa frase, que eu conheço algumas pessoas que já participaram de viagens espaciais. Isso aqui então é um parágrafo, né? A gente tem que colocar como se fosse um parágrafo mesmo. Vamos colocar o P aqui, vamos abreviar, vamos copiar simplesmente aqui a frase. Beleza. Vou atualizar a minha página de teste. Ok, apareceu certinho, né? Aqui já fica um pouco mais complicado, que é a parte de lista. Então, você vê que a gente tem uma lista não ordenada, que tem dois elementos, e dentro desse primeiro elemento tem uma outra lista não ordenada. E é legal você notar que para diferencial, ele muda os símbolos das listas alinhadas, né? Então, você vê que aqui é uma bolinha preenchida, aqui é vazia, aqui são quadrados. Faz isso para ficar mais fácil você visualizar, né? Então vamos criar primeiro esses dois elementos grandes aqui da lista. Eu separei aqui, ó, todas as informações como eu deixei em texto para você também. Então eu posso vir aqui e criar essa lista, como você está vendo ali. Dá para a gente notar aqui que ela também tem uma cor diferente, né? Ela está marcada como um texto maior aqui. Então ela não é simplesmente um parágrafo, alguma coisa assim. Mas vamos começar pelo OL primeiro, né? Ela é um OL que tem dois LIs. O primeiro li aqui seria o período de 61 a 79. E no segundo li, a gente vai ter esse período aqui, que é o período de 80 a 99, né? Então vamos lá, vamos abrir e ver como é que ficou a nossa lista. Maravilha, ó. Temos aqui o primeiro elemento, depois o segundo elemento. Só que essa aqui é uma lista ordenada, né? A gente quer uma lista não ordenada. Então é o UL, não ordenada. Maravilha. Como eu disse, esses títulos aqui, eles provavelmente são um H2. Você poderia usar um H2 para representar eles como um título daquele tamanho. Vamos fechar aqui o nosso H2. Vamos colocar aqui dentro o nosso título, né, nosso subtítulo. Vamos ver se ficou certo. Ainda está um pouco grande. Vamos tentar então um H3. Ok, um H3. Maravilha, né? É um H3 então. Então você pode ir tentando até o H6, que você vai diminuindo o tamanho aí do título. Então é bem legal você usar essa hierarquia de títulos na página. Agora sim, beleza, deu certinho. Agora a gente precisa construir essas sublistas dentro, né? Então a primeira sublista vai ter o nome do Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço, certo? Então, dentro desse li que a gente criou, a gente vai criar então um novo OL, né? Então a gente tem o título dele e dentro dele a gente vai criar então um OL aqui. Deixa eu colocar aqui.
Indentar certinho. Um UL, melhor dizendo, né? Uma não ordenada. Uma lista não ordenada. A gente vai ter aqui o Yuri Gagarin. Vamos ver se vai ficar certinho como a gente queria. Deixa eu recarregar. Beleza, apareceu o Yuri Gagarin. Dá para ver também que o Yuri Gagarin aqui tá com bold, né? Então ele tem aquela tag que a gente tinha falado antes, chamada Strong, para deixar o título mais forte. Ok? Vamos colocar o Yuri Gagarin então dentro do nosso Strong. Beleza. Maravilha, né? Deu certo. Agora vamos colocar o outro astronauta, que é o John Glenn. John Glenn é o primeiro norte-americano em órbita. Certo? Vamos ver. Exemplos com astronautas e espaço sempre ficam mais legais, né? Então vamos colocar o John Glenn aqui. Beleza, John Glenn. Vou recarregar para a gente ver se ficou certinho. Maravilha, né? Agora, novamente, a gente vai precisar de uma UL dentro. Deixa eu indentar então aqui certinho, jogar esse cara para baixo. Agora aqui no final a gente vai colocar um UL novamente, que vai ter os seus LIs. No caso aqui a gente vai ter 4 LIs, né? Um LI, 2 LIs. Deixa eu copiar. Maravilha. Então a gente vai ter cada um desses aqui um LI diferente. Você pode notar também, ó, que a gente coloca aqui primeiro o título, né, país, e ele está com strong, e aí depois vem a parte sem strong, né? Então eu vou até colocar aqui já um strong no começo de cada um deles. A gente sabe que vai ter o strong de qualquer forma. Beleza? Aí aqui eu vou colocar então país. Aí depois vem ano, né, que ele foi ao espaço ou estratosfera, ou alguma coisa assim. A nave que foi utilizada. Opa, a nave. E também fato interessante, né? Eu sempre coloquei ali um fato interessante sobre aquela pessoa. Fato interessante. Ok. E 2 pontos, é claro. Vamos ver se vai aparecer. Ok, apareceu aqui pra gente. A diferença aqui é que aqui a gente deu um espaço. Esse espaço não se refletiu. A gente pode pôr uma tag BR, tá? A tag BR, ela serve para dar um espaço. Mas o melhor caso aqui, ao invés de um espaço simples, né, é colocar um parágrafo aqui no Yuri Gagarin, né? Colocar um parágrafo nele vai fazer com que pule linha, né? Automaticamente fica vinculado então ao Yuri Gagarin. Melhor, né? Ficou certinho agora. A gente pode também colocar um parágrafo aqui no John Glenn para ficar certinho. Mas como eu estava dizendo, existe também a tag BR, que a gente vai ver o uso dela, mas ela serve para pular linha também de uma maneira um pouco mais forçada, né? Um pouco mais desassociada aí de um parágrafo ou qualquer coisa assim. Perfeito. Estamos colocando aqui, está funcionando como a gente gostaria. Vamos colocar então os textos, né? Então eu vou colocar aqui do Yuri Gagarin, que ele é da União Soviética, que não existe mais. Ok? Vamos ver se vai ficar certinho. Perfeito. O ano foi 61, primeiro homem no espaço. Depois a nave dele é a Vostok, Vostok 1. Beleza. E ele é o primeiro homem no espaço, né? Como todo mundo já sabe aí. Um nome muito famoso, né? Do John Glenn, ele é americano, norte-americano. Vamos lá, vamos colocar aqui. A gente vai precisar reproduzir, ó, tudo isso aqui dentro do John Glenn, né? Para não ter que refazer do zero essa tabela, a gente vai simplesmente copiar aqui no John Glenn e substituir o que a gente acha, o que a gente precisa, né? Então vamos lá, Estados Unidos. Vou substituir aqui. O ano dele é o 62, a nave é a Friendship 7, certo? A gente pode colocar aqui 62, aqui é a Friendship 7, e ele é o primeiro norte-americano em órbita, o que é bem legal, né? Beleza, vamos ver se ficou certinho. Maravilha, né? Ok, colocamos aqui. Existe um espaçamento maior aqui no Yuri Gagarin do que o que a gente está vendo. Provavelmente isso deve ser alguma coisa, porque deve ser algum H5, alguma coisa assim.
o H4 talvez. Um H4. Deixa eu ver. Exatamente, é um H4 ao invés de um P. Então, você pode ir analisando e refatorando, né? Refatorar significa ir refazendo pedaços do código. Ó. Agora ficou com o espaço correto. Usei um título menor. Então, aqui H3 e aqui H4. Beleza. Agora, então, falta a parte de 1980 a 1999. Para facilitar, eu vou copiar toda essa estrutura que eu tenho aqui, né? Ao invés de ter que refazer do zero, né, o meu código. Então, eu vou colocar aqui. Beleza, vou copiar. Vou identar. Identar é o ato de você deixar ele nessa formatação adequada ao HTML, né, com a hierarquia, ó, primeiro o LI, aí dentro os elementos do LI, aqui no caso do L, o LI também está à direita, ok? Continuando então, eu preciso substituir esses nomes, eu vou pegar o Bertalan Farks, ok, beleza, ele copiou aqui com os espaços, vamos ajustar, perfeito. Depois eu vou colocar o Yuri Malenko. Todos eles têm nomes bem difíceis, né? Malechenko. Ok, beleza. O Bertalan é da Hungria. Eu já quis pegar de países diferentes, né? Sem ser esses dois que são protagonistas aí nas viagens espaciais. Foi em 80, ele foi com a nave Soyuz, provavelmente uma nave soviética também. Ok. E ele é o primeiro cosmonauta da Hungria. Opa, eu acho que eu estou copiando no lugar errado aqui. Deixa eu copiar para cima. É aqui o nosso amigo Bertalan, né? Hungria. Ano 80. Ano 80. E ele é o primeiro cosmonauta da Hungria. Vamos usar as palavras que ele usa ali. Primeiro cosmonauta da Hungria. Já o nosso amigo Yuri aqui é russo também. Já não é mais da União Soviética, né? Ele é da Rússia mesmo. Foi no ano 94, né? Depois aí do final da União Soviética. A nave dele também é uma Soyuz /Mir. E ele é a primeira pessoa a casar no espaço. Por isso que eu trouxe esse fato aqui. Então, eu não sabia que alguém já tinha casado no espaço. Nosso amigo Yuri da Rússia já tinha casado no espaço, ok? Então, vamos dar uma olhada se ficou certinho. Eu vou recarregar. Maravilha, né? Não parece ter nada de diferente. Só o interessante aqui que eu escrevi com I maiúsculo. Aqui no browser, você pode clicar na palavra e apertar o Ctrl D, que você vai selecionar todas as palavras iguais, né? Você seleciona a palavra, aperta o Ctrl D várias vezes até selecionar todas as palavras para que elas fiquem iguais, né? Ó, agora sim, perfeito. Criamos a nossa lista idêntica, aprendemos um pouquinho sobre alguns fatos espaciais e conseguimos então evoluir no HTML. Eu vejo você na próxima aula.